Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós esperamos que as páginas da Bíblia estejam sendo bastante acessíveis após as explicações que nós damos. Uma pergunta poderia surgir: mas a Bíblia não é feita para o simples? É, só que esta é uma meia resposta. O texto foi escrito num outro mundo, numa outra época, há 2000 anos atrás, e a explicação que se dá é exatamente torná-lo acessível aos leitores de hoje, e às exigências que nós temos hoje, nem sempre as exigências do passado. Uma coisa muito importante antes de começarmos: o nosso programa mudou de dia e de horário. Não mais às sextas-feiras, às 8 da manhã, mas agora aos domingos, às 13h30, 1h30 da tarde. Eu quero crer que este horário será bastante mais acessível a muitos que não poderiam nos ver, não acha? Na sexta-feira pela manhã, sexta que é de mais manhã. complicado. Domingo, 1h30. Bem, não deixa de ser hora de almoço para alguns também, não é? Mas se pode almoçar e ver ao mesmo tempo. Mas olha, as pessoas que eu conversei e que me perguntaram dessa mudança, gostaram muito, hein? Todas gostaram, acharam que esse horário é bem melhor para poder assistir o programa. De qualquer maneira, é um horário nobre, não é? Certamente. Então, a partir de agora, o nosso programa passa para este horário. E eu peço que transmitam esta modificação às pessoas que conhecerem e que são habitualmente assistentes do nosso programa. Ailton, vamos continuar o texto evangélico, onde paramos. Estamos ainda no capítulo 17, Sim. E já indo para o final, a oração final de Jesus antes da paixão. Não é isso? Nós paramos no versículo 15, e o senhor tinha ficado de explicar um pouco sobre o maligno, a grande e a pequena tentação. Lembra-se disso? Eu não estou bem lembrado das palavras, mas de qualquer maneira o tema, sim, é interessante. Eu já terei dito aos telespectadores que, na perspectiva do quarto evangelista, o mundo, isto é, os homens e as mulheres que em todos os tempos rejeitaram e rejeitam a Deus, deve passar. A única chance do mundo é desaparecer enquanto cosmos, enquanto este mundo aqui. Isto aqui poderia chocar algumas pessoas, mas escutem, vamos pensar realisticamente. Enquanto o mundo for mundo, vai deixar de haver corrida ao poder? Não. Vai deixar de haver busca desenfreada de prazer? De jeito nenhum. Vai deixar de haver busca do dinheiro, qualquer que ele seja, e venha de onde vier? Não. Vai deixar o mundo de ser povoado de prepotentes e arrogantes? Também não. Vão ser todos serviçais, todos humildes, todos generosos, todos de coração aberto e prontos a dar a vida para os seus irmãos? Não. Bem, se isto tudo que você respondeu negativamente é verdade, então qual é a chance deste mundo diante de Deus? Nenhuma. Nenhuma. Este mundo, enquanto tal, não tem nenhuma chance de Deus. Atenção, não é esta a única mensagem do Novo Testamento. Certamente. Porém, não podemos ignorá-la. Claro que existem textos sinóticos que parecem chocar-se com ela,
Por exemplo, quando Jesus, nos sinóticos, manda que se amem os inimigos, ou que se semeie a palavra de Deus com grande generosidade. Eu diria que se a Escritura ainda mantém uma força diretiva e orientadora para nós cristãos, então textos mais abertos devem ser lidos quando a igreja tem a tentação de se fechar sobre si mesma. Mas quando ela começa a se tornar ingenuamente otimista, sem pisar no chão, então é o caso e é oportuno ler textos como estes. A não pensar que o mundo é um ótimo campo apenas à espera do semeador e da boa semente. Não. Ele está nas mãos do maligno que para esse texto aí é o príncipe deste mundo. Sim, Jesus o venceu, mas é preciso que nós o vençamos também. Em todos os lugares do mundo existe sempre um grupo de pessoas que Deus deu a Jesus. Estes são os que creem em Jesus e estes são os que seguem Jesus e continuam como Jesus a ser a luz do mundo. E qual é a função destes discípulos de Jesus? Desafiar o mundo. Desafiar o mundo como Jesus desafiou o mundo. Você fez a pergunta a respeito do maligno. Bem, o maligno é aquele que está por detrás de todas essas trevas a que você respondeu não, 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 e que, infelizmente, por desgraça, estiveram, estão e sempre estarão presentes neste mundo aqui. Podemos citar aqui, lá nos sinóticos, vós não sois deste mundo. Não, mas esse não é sinóticos, esse é João. Sim. Olhando para os sinóticos, vós não sois deste mundo, mas estáis no mundo. Né? Nesse sentido de que, disso que o senhor disse aí agora, né? Se os discípulos não são retirados do mundo, no quarto evangelho, não é com a esperança de que o mundo se converta. Isso. O mundo não se converterá. É para desafiarem o mundo e convencerem o mundo de pecado. Em outro texto aí está escrito que quem ama este mundo, quem se torna amigo deste mundo, ipso facto se torna inimigo de Deus. Mundus totus positus in maligno est. O mundo inteiro está nas mãos do maligno. Esse mundo aí, que Jesus desafiou, que Jesus venceu e que agora pede a nós que sigamos os passos seus. Tá bem, é isso. Muito bom. Bom, continuamos? Então, vamos seguir, então, João, capítulo 17, do versículo 15 em diante. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Exatamente. Esteve no mundo, mas não participa deste mundo. E veio a este mundo como um sinal de contradição, trazer uma luz que brilhou nas trevas. Enquanto as trevas de um lado tentaram sufocá-la e de outro lado não conseguiram o seu intento. A mesma coisa com os discípulos. E não só esses discípulos, os discípulos de Jesus de todos os tempos, nós também. Não somos do mundo, mas estamos no mundo. A nossa situação é uma situação, para este evangelista, um tanto paradoxal. Nós estamos num lugar que não é nosso. Nós estamos mal instalados. Nós estamos aqui
de uma maneira não apenas passageira e provisória, mas de maneira precária. Por quê? Porque ao redor de nós está por todos os lados o mundo. Só que esta linha divisória que separa o mundo de nós não é uma linha, digamos, geográfica que passa aqui entre mim e você, por exemplo, mas é uma linha que passa no interior de cada um. É uma linha que passa no interior de todos, porque é no interior de cada um, é no coração que se decide se alguém é de Cristo e pertence a Cristo, ou se alguém é do mundo e pertence ao mundo. Nós temos ainda algum tempo, temos 1 minuto, podemos ainda continuar. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Santifica-os, santifica-os, aí já está uma interpretação. O literal seria consagra-os na verdade, mas consagra-os no sentido de santifica-os, separa-os, já que não são do mundo, mas estão no mundo, separa-os na verdade, isto é, separa-os do mundo através da verdade. A verdade é a palavra de Jesus, que a palavra que Jesus lhes comunicou o separe deste mundo aqui, que deve passar, enquanto eles aqui permanecem para desafiá-lo. Muito bem. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles a mim mesmo não me santifico. E não, aí por eles a mim mesmo me santifico, não é? Senão não tem. E por eles a mim mesmo me santifico. Isto é, por eles, para o bem deles, eu me santifico, isto é, eu me consagro como sacerdote e vítima no seu sacrifício, para o bem deles e de todos aqueles que em todos os tempos serão discípulos de Jesus, ele diz, separa-os. Isto é, estamos separados, certo? Nós temos que fazer um intervalo e voltamos. Dando e resumindo, já que os discípulos não são do mundo, em todas as épocas, mas devem permanecer no mundo, porque em todas as épocas existem alguns discípulos de Jesus neste mundo, Jesus vai se santificar a si mesmo, ou seja, ele vai sofrer a paixão em prol daqueles que são dele, em prol daqueles que o Pai lhes deu. O pensamento que está por detrás desses versículos aí não foge muito daquilo que diz o autor da carta aos Hebreus a respeito de Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, que entra no santuário verdadeiro, na presença de Deus, não com o sangue de animais, mas com o próprio sangue. João fala isto, fala a mesma coisa, exprime o mesmo conceito através do santifico-me, isto é, consagro-me em favor deles, para que eles sejam capazes de viver no mundo como discípulos de Jesus e saírem deste mundo como discípulos de Jesus também. Muito bem. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Que versículo é esse? 18. 18. Quer que repete? Não, repita. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Agora estou repetindo, desculpe, eu repeti aqui por engano. E por eles, a mim mesmo me santifico, para que sejam santificados na verdade. No sentido de consagrados, separados do profano e entregues a Deus. Jesus o faz em primeiro lugar, a fim de tornar possível este movimento aos discípulos também. 19, lê apenas o 19. Isso. E por eles, a mim mesmo me santifico, para que sejam santificados na verdade. Pronto, aí terminou a segunda parte. Na primeira parte, 1 a 8,
Jesus pediu para si mesmo. 9 a 19, segunda parte, ele pediu para os seus que, embora não fossem do mundo, estavam no mundo e continuariam no mundo. Agora, na terceira e última parte, versículos 20 a 26, é isto? Isso mesmo. Vai falar sobre os que virão a ser discípulos no futuro, graças ao trabalho desses primeiros. Não rogo somente por eles. Por eles, isto é, por aqueles que estão já presentes e já me pertencem. Mas pelos que, por meio de sua palavra, creram em mim. Por meio de sua palavra creram. Note que a perspectiva de quem escreveu este versículo não é a perspectiva dos anos 20 e da última oração de Jesus, mas a perspectiva de quem já está no final do século e já conhece uma comunidade que, embora não tenha conhecido pessoalmente Jesus, creu nele, porque o verbo está no perfeito do indicativo. E deveria estar no futuro, não é? Mas está no perfeito. A fim de que todos sejam um. A fim de que todos sejam um. Continue. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que todos sejam um. Esta afirmação se tornou uma espécie de jargão de ecumenismo. Quando se celebra anualmente a Semana da Unidade dos Cristãos, é esta a frase que vem imediatamente à tona. Isto é, se busca a união das igrejas, tendo como base esta afirmação de João. E, no entanto, é claro que o evangelista não está pensando em união de igrejas católicas ou de igrejas cristãs. É claro que a perspectiva dele não é essa. E digamos com toda a sinceridade, João não é muito ecumênico, não. Depois de tudo isto que está falando, não é o caso de lhe atribuir um grande ecumenismo. Agora, que significa então que todos sejamos um? Quer dizer, que eles sejam um como eu estou em ti e tu estás em mim, Pai. Isso. Houve exegeta que afirmou exatamente o contrário. Porque assim como Jesus não é o Pai e o Pai não é Jesus, não tem que haver também perfeita unidade entre todos. Tá. Veja até onde se vai. Existem outros que falam de união orgânica. Existem outros que falam de união mística. Existem outros que falam de união de intentos. Existem aqueles que falam de união de vontades. Existem aqueles que falam de união de pontos de vista doutrinais. A que tipo de união o texto se refere? Em poucas palavras, acredito que a nenhuma delas. Ou todas. Acredito que a nenhuma delas. Na perspectiva do autor, a nenhuma delas. Tudo isto já é releitura do texto a partir dos nossos preconceitos. A primeira coisa que se pode dizer é que esta união, embora nós não sejamos passivos, não é coisa que façamos por nós mesmos. É dom de Deus. Porque é um pedido que se faz a Deus. É Deus quem fará a união. Não somos nós que faremos união. E, evidentemente, João não está pensando em igrejas separadas como nós temos hoje. Protestantes, católicos e anglicanos e ortodoxos, não se trata disto. Esta união tem como base a mão de Deus, a vontade de Deus, a ação de Deus. E, em segundo lugar, não é uma união
externa apenas, do coração. Por quê? Porque ela deve ser vista pelo mundo. Ela deve ser contemplada pelo mundo. Se fosse uma união mista, uma união mística, não haveria como conhecê-la. Portanto, uma união externa, de certa maneira, uma comunidade, uma união comunitária, que nós sejamos uma comunidade, ou seja, em outras palavras, que estes formem uma comunhão. Claro, numa comunhão existe também o vínculo dessa mesma comunhão, que é o amor. Portanto, algo que vem de Deus, algo que não é apenas íntimo e invisível, algo que forma uma comunidade crente na doutrina e que, por causa da doutrina, crer em Jesus Cristo, Filho de Deus, recebem de Deus o amor e, depois de o receberem verticalmente, o manifestam horizontalmente entre si. É neste sentido que se deve entender esse texto. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que... Eu quero, veja, é um volitivo forte. Sim. Eu quero, não eu suplico, eu peço. É um Jesus majestoso. Mas não é um Jesus egoísta. É um Jesus que pensa naqueles que Deus lhe deu. Quero o quê? Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estou, também eles estejam comigo, para que contemplem minha glória, que me deste, porque me amaste, antes da fundação do mundo. O pensamento não é assim tão fácil. Parece, quando é que estes vão receber Jesus? Ou melhor, quando é que Jesus irá assumi-los definitivamente? Quando? Bom, o nosso tempo está esgotado hoje. Que pena, porque só temos mais 2 versículos. Paciência. Mas há muito o que se falar a respeito disto. Quero que eles estejam comigo. Onde? Não é? Então, isto aqui fica para o nosso próximo programa. Não se esqueçam, agora, aos domingos, às 13h30. Muito obrigado. Então, até o próximo domingo. Boa semana a todos.